Bom, vamos iniciar a nossa aula de resoluções de questões da banca Legados. Todas as questões fornecidas aqui nesse material foi através de questões que foram mandadas no grupo, provas e etc. Aqui nós temos a questão da banca Legados, da área de volume. Uma caixa d'água em forma de cubo tem as seguintes medidas: base igual a 3, altura igual a 2 metros e sua aresta medida 1 metro. Qual o volume dessa caixa? Você percebe o seguinte, que qualquer volume de qualquer sólido vai ser o que? A maioria deles vai ser o que? Volume é igual. Volume vai ser igual base, comprimento e altura, certo? Mas aqui você percebe o seguinte, a caixa d'água em formato de cubo. Caixa d'água abaixo é em formato de cubo. O cubo, você deve perceber, a forma geométrica do cubo, ela tem todas as suas medidas iguais. Base vai ser igual ao comprimento, vai ser igual à altura. Então, essa nossa fórmula eu posso representar por apenas a letra A. Então, volume igual a A, porque A significa aresta. A vezes A vezes A. Certo? A vezes A, aqui você cai numa propriedade de multiplicação de bases iguais. A gente conserva a base e são os expoentes. Aqui você percebe que todos os expoentes são 1. Então, você vai conservar a base. Aí, volume é igual. A base é A e vai somar os expoentes. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 3. Pronto. Aqui nós temos a nossa aresta. Aí você pergunta, professor, mas aqui ele deu o quê? 3 metros, ele deu 2 metros, ele deu o quê? 1 metro. Sim, ele deu medida diferente, mas porém, você está trabalhando com... Você está trabalhando com cubo. Cubo, você vai prestar atenção na aresta, certo? Por isso que aqui ele coloca A. Então, como medida da aresta é 1 metro, então 1 elevado a 3 vai me resultar 1 metro cúbico. Alternativa letra A. Você até percebe o seguinte: se você multiplicar os valores 2, 3 e 1, você vai achar, se você multiplicar os valores 1, 2 e 3, você vai até achar o valor número 6. Porém, você percebe que a alternativa correta é a letra A. Aqui a questão 2 é falando sobre os conjuntos numéricos. Lembrando que nós temos os conjuntos dos números naturais, nós temos os conjuntos dos números inteiros, nós temos os conjuntos dos números racionais, nós temos os conjuntos dos números irracionais e a soma desses dois conjuntos dá o nosso conjunto real. Lembrando que o número natural está dentro do inteiro e o inteiro está dentro do racional. Então, basicamente, o conjunto real é formado por dois conjuntos: o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Aí vamos lá. Todo número natural ele é racional? Sim. Por quê? Eu tenho por acaso o número 2. O 2, ele é o quê? Ele é um número natural. Certo? É um número natural. Também ele é um número inteiro. Sim, ele é inteiro. E por fim, ele é um número racional. Então a alternativa 1 é correta. Aqui ele fala, né, que todo número racional é inteiro. Não. Existem números racionais que não são inteiros, tipo 2 dividido por 3, por exemplo. É um número racional, porém não é inteiro. Essa alternativa é falsa. Agora, se ele falasse que todo número inteiro é racional, seria verdade. E ele fala que todo número inteiro é natural. Vamos lá. Bora analisar o seguinte. Eu vou pegar aqui o conjunto dos números inteiros. Do número natural.
No número natural começa com 0, depois vai por 1, depois por 2, 3 e assim sucessivamente até o mais infinito, certo? Já o conjunto dos números inteiros, você percebe que ele começa no menos infinito. Então, aqui você já tem uma diferença. O número natural não existe negativo, certo? Já no inteiro existe. Então, todo número inteiro não é natural. Então, a alternativa é a letra falsa. Então, apenas a primeira é verdadeira. Aqui nós vamos notar o seguinte: aqui a gente vai ter um sistema de equação. Rafael é um excelente carpinteiro e deseja construir um painel em formato de retângulo. Ó, se é um formato de retângulo, então ele vai ter base e comprimento com valores diferentes. Aqui base e altura. Proporcional cuja razão, então a razão desse painel vai estar medido o quê? 7/4, assim como ele menciona. Então, 7. Então a base vai ser 7 e a altura vai ser 4. Se a altura de um novo painel é 240 centímetros, então a altura do painel vai ser 240 centímetros. Qual será o valor da minha base? Então vamos lá. Então vamos pegar a partir daqui, ó. Então, base sobre altura está para 7/4. Mas só que a minha altura é 240, então vou apagar isso aqui, 200, botar 240. Eu quero saber o valor da minha base. 240 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então eu tenho base é igual a 7 dividido por 4 vezes 240. Aqui você vai perceber o seguinte: você pode dividir esse valor, né? 24 dividido por 4. Você percebe que vai resultar 6. Então, base é igual a 7 vezes 6. A professor, mas tem um zero. Coloque aqui, 60, tá bom? Então, você multiplica novamente. 7 vezes 6 vai dar 42 e acrescenta o zero. Então, centímetro. Alternativa, letra E. Aqui você percebe que eu tenho uma questão de MMC. Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre dois números consecutivos é sempre o menor número, o maior número, a soma de ambos igual a um dos números ou o produto de ambos. Vamos lá. Aqui é mais conceitual. Então, ó, um número entre dois números consecutivos. Então, posso pegar quem? 2 e 3, ou posso pegar 5 e 6, ou posso pegar 10 e 11. Você percebe que são dois números consecutivos. Quando faço o MMC, eu tenho que fatorar. Bora fatorar de dois números consecutivos, 2 e 3 e 12 e 13, por exemplo. Certo? Vamos lá. Vou fatorar primeiro 2 e 3. Eu percebo que 2 e 3 são números primos. Então, 2 que divide 2 que vai dar 1. E por fim, repete o 3 e 3 que divide o 3 também vai dar 1. Então, no MMC eu faço a multiplicação de ambos. Então, 2 vezes 3, 6. Então, agora 12 e 13. Eu percebo que 13 é número primo. Então, vamos deixar ele para o final. Então, eu pego 12. 12 divide por 2 vai ficar 6. E repito 13. Depois 2 novamente. E vou dividir o 6 que vai dar 3. Repito 13. E por fim, eu tenho o 3, que dá resto 1. E por fim, eu vou dividir por 13. Eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E você percebe que vou fazer a multiplicação entre os dois números, 12 e 13. Então, a alternativa letra E é um produto de ambos os números.
uma questão de forma geométrica. Um trapézio tem a área de 200 metros quadrados. Então, a área de um trapézio é 200 metros quadrados. Cuja sua base maior, então botar o B maiúsculo de base maior, 25 metros. Usa a base menor, B minúsculo, 15 metros. Ele quer saber a sua altura. Vamos lá. Para vocês resolver o tipo de questão de fórmula de geométrica, você tem que lembrar da fórmula do trapézio. A área do trapézio é igual a uma divisão, uma razão, certo? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vamos lá. Quanto é a área? 200. Igual. Quanto é a base maior? 25. Quanto é a base menor? 15. Vezes a altura dividido por 2. Vamos lá. Eu quero saber a altura, então eu vou ter que isolar a altura. Tudo que está relacionado à altura eu vou passar para o outro lado. Vamos fazer essa soma aqui logo também primeiro, viu? Vamos lá, 25 mais 15 eu tenho 40, certo? Aqui eu tenho 40. Então vamos lá. O 40 está multiplicando o H, então ele passa para o outro lado, dividindo. Então eu tenho aqui, ó, 200 dividido por 40. O 2 ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, vezes 2 igual H. Eu posso simplificar esse zero com esse zero e resta o quê? 20 dividido, ou 20 vezes 2, que é 40. 40 dividido por 4, então minha altura vai ficar 10 metros. Alternativa letra D. Eu percebo que essa questão ela se repetiu em 3 provas. A área do trapézio, dando uma área, dando base maior, dando base menor e pedir a altura, certo? A professor, você olhou quais provas? Olhei as provas de 2016 até 2023. Repetiu essa questão 3 vezes sobre trapézio, certo? É a mesma ideia, deu uma área, base maior, base menor e altura. Vamos lá, sexta questão. Realizando hoje um empréstimo de R$ 1.500, no qual são cobrados uma taxa de juros de 30% ao ano. Então, hoje ele fez um empréstimo, vou chamar de capital, de R$ 1.500, certo? No qual são cobrados uns juros de 30% ao ano, então vou chamar de I igual 30% ao ano, certo? E no fim ele deve pagar tudo em 5 meses. Então, tempo é igual 5 meses. Ele quer saber qual é o montante, certo? Aí vamos lá. Aqui você vai perceber o seguinte: você vai perceber que sempre quando ele está trabalhando com juros, ele deve informar qual vai falar, se é juro simples ou juro composto. Quando ele não fala, é juro simples, certo? Vamos lá. Para você fazer esse tipo de questão, você deve analisar duas coisas. A primeira coisa vai ser a primeira coisa você vai observar se taxa e tempo estão na mesma medida. Aqui eu percebo que não está. Aqui, ó, a taxa está ao ano e o tempo está ao mês. Então, devo mexer em um para se igualar. Recomendo mexer na taxa, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, aí você faz aquela seguinte pergunta. Um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Então, você vai dividir a taxa que é de 30% ao ano, você vai dividir por 12. Isso aqui você vai achar
2,5% ao mês, certo? Aí depois disso, você vai pensar o seguinte: o montante, ele é sempre o capital mais os juros. No juros simples, botar, você vai atrás do CIT, capital, taxa e tempo, certo? A partir disso, eu posso substituir agora todos os meus dados. Então, juros simples é o que? Capital, 1.500. A taxa, 2,5%. Esse porcento eu posso fazer o seguinte, eu posso apagar e dividir por 100 e o tempo 5. Aqui eu posso fazer uma coisa interessante, eu posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, certo? E eu posso fazer o seguinte ainda mais. Agora eu posso multiplicar o 15 por 5. Isso vai me resultar 75. Então vou subir aqui um pouquinho. Então, juros simples é igual 15 vezes 5 é 75 vezes 2,5. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou achar juros simples é igual a 187,5. Certo? Aqui eu achei os juros, mas ele quer saber o montante. Então eu vou somar 1.500 com 187,5. Eu vou achar 1.687,5. Alternativa letra E. Sétima questão. Dona Almira toma 2 medicamentos, um para pressão a cada 6 em 6 horas e um complemento hormonal em 8 em 8 horas. Se ela ingerir ambos às 6 horas da manhã de hoje, certo? Que horas ela irá ingerir ambos novamente amanhã? Então aqui você percebe que nós estamos numa questão de MMC, certo? Lembrando que existe questão de MMC e existe questão de MDC. Se a ideia da questão der uma ideia de encontro, certo? Como nessa questão, você faz por MMC. Se na questão der ideia de grupo, de divisão, você faz por MDC. Então, ó, um ela toma a cada 6 6 horas, um a cada 8 8 horas. Então, 6 e 8. Vou fazer essa fatoração. Eu percebo que os dois são par, então eu divido por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Percebo que tem um par ainda, então eu divido por 2. Então, 3 eu vou repetir, 4 dividido por 2 é 2. Por fim, 2 vai gerar 1. E sobra o 3. 3 que vai ser dividido por 3 e vai dar 1 em 1. A diferença do MMC para o MDC. O MMC você vai multiplicar tudo. Multiplica 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. No do MDC, você vai apenas multiplicar os valores que foram dividindo ao mesmo tempo, por acaso. Aqui, apenas essa conta que assim foi dividida, os dois ao mesmo tempo. Agora vamos lá. Então, 2 vezes 2, 4. 4, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, depois de 24 horas que ela vai tomar os dois remédios juntos. Então, se ela tomou hoje que é 23 de agosto, então ela só vai tomar o próximo remédio no dia 24, os dois juntos, de agosto. E que hora que ela tomou? Ela tomou os dois medicamentos. Ela ingeriu os dois às 6 horas da manhã, então ela vai tomar o próximo medicamento às 6 horas da manhã. Então, alternativa letra A.
Aqui, ó. Ana corre todos os dias durante um mês de 30 dias, sem falhar. Então, se ela correu num total de 135 mil metros, então, ó, nos 30 dias que ela fez todo esse percurso, ela percorreu 135 mil metros. Sabendo que o percurso corrido foi o mesmo de todos os dias, então a metade da distância em quilômetros que Ana percorreu por um dia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o quanto ela percorreu em um dia. Vamos lá. Em um dia eu vou botar x. Então, ó, vou fazer meio pelos extremos. 30x é igual a 1 vezes 135 mil. O 30 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 135 mil dividido por 30. Vou dividir, simplificar o zero. Para facilitar minha vida, vou dividir 135 por 3. Eu vou achar x é igual a 45 e completo com 2 zeros. Certo? Mas só que aqui está a distância em metros, certo? Ele quer em quilômetro. Vamos lá. Para você transformar metro para quilômetro, você tem que lembrar dessa tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Você está em metro, quer ir para quilômetro, você está voltando. Se você está voltando, você vai fazer uma conta de divisão. Cada pulo desse você vai dividir por 10. Então, ó, pulo 1, 2, 3, certo? Então, você vai dividir por 10, por 10, por 10. Dividir e multiplicar por 10, a gente vai manipular a vírgula. Quando a gente está multiplicando, a vírgula tende a ir para a direita. E quando a gente está dividindo, a vírgula tende a ir para a esquerda. Quando a vírgula não aparece, isso indica que a vírgula está sempre após o último algarismo, que nesse caso é o zero. Como a vírgula vai pular 3 casas, então, 1, 2, 3. Então, a vírgula. Então, essa medida em metro vai ser o quê? X é igual a 4,5 quilômetros. Lembra que ele está pedindo que a metade da distância, certo? Muita gente errou essa questão porque não lembrava de dividir por 2 pela metade. Então, por isso, ele foi logo marcando letra D. Mas não é, a alternativa letra E. Vamos lá, aqui mais uma questão de juros simples, certo? Aqui, ó. Valéria tinha R$ 80 da mesada que recebe dos seus pais. Como foi muito eficiente nas atividades, então ganhou um bônus de 12% do seu avô. Quanto Valéria ficou? Aqui, ó. Você pode fazer por regra de 3, ó. Essa questão você pode fazer por regra de 3. Você pode fazer pelo preço inicial vezes o fator igual preço final. Ou você pode fazer desse jeito. Quando a gente está trabalhando com porcentagem, eu tenho que analisar sempre dois números. Quando estou querendo 10% e quando estou querendo 1%. A partir disso, todos os outros números são multiplicações deles, multiplicações ou divisões, certo? Como eu tenho 80, certo? O que é 10%? 10% a vírgula vai andar uma casa
para a esquerda. É como se eu pegasse esse número e dividisse por 10. Quando eu estou dividindo 80 por 10, isso aqui vai me resultar 8. 8 significa 10% de 80. Quando eu estou querendo 1%, quer dizer que eu estou dividindo um número por 100. Então, 1% é 0,8. Você percebe o seguinte: quando é 10%, volta, volta, volta uma casa, a vírgula. Quando é 1%, volta duas casas, certo? Ah, mas ele aqui deu 12%. O que é 12%? Eu posso escrever assim: 10 mais 2%. Ah, mas eu achei que é 1%. 1% a gente vai multiplicar por 2. Então, aqui eu tenho 1,16. Então, ele quer saber o quanto Valéria ganhou. Então, ao final, ela ganhou 80 dos seus pais, aumentou 10% na sua mesada e aumentou 2% em sua mesada. Então, vou somar. Então, aqui eu tenho 89,6, certo? Se você fosse fazer por regra de 3, você tinha que achar os 12%, depois você ia somar. Tipo assim, R$ 80 ele vale 100%. 12% vale X. Aí você vinha fazer essa regra de 3. E por essa fórmula aqui assim, você fazer como? Aí vamos lá. Ó, o preço inicial é 80. Como ela vai ganhar um bônus, então ela vai aumentar, certo? Então, 100% mais 12%, 112%. 112% a gente pode escrever como 112 dividido por 100. Vai ser igual o preço final. Aqui eu simplifico esse 0 com 0, faço essa multiplicação e depois divido por 10 também eu vou achar 89,6 reais. E também aqui eu vou achar a mesma coisa, tá bom? Bom, aqui a nossa aula acabou. Eu tenho que muito agradecer vocês por ter me acompanhado nas aulas de Castelo da Banca Legatus. Espero que você faça um bom proveito das aulas. Bons estudos e até breve.